Muito bom dia a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Mais um dia de vida, mais um dia de bênção. Estamos aqui novamente para compartilhar com você uma palavra de Deus. Ontem nós compartilhamos com você uma palavra nós estamos numa série de mensagens falando sobre a salvação. E ontem nós falamos sobre o que nós cremos na morte vicária, na morte expiatória de Jesus Cristo, né? E que nós também precisamos se arrepender dos nossos pecados, porque é só isso que pode levar nós até o Criador. Que a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela graça, que é um favor não merecido, Efésios 2, versículo 8. Então nós cremos que nós somos salvos pela graça, e não foi você que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu você, segundo João capítulo 15, versículo 16, se eu não me engano, que foi Ele que nos escolheu e não nós. Tá bom? Então você foi escolhido para ser salvo. E hoje nós queremos falar sobre a morte de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, morria-se um animal, né? Onde o pecado era feito uma substituição, né? Na verdade, uma transferência da culpa do pecador, onde era simbolizada pela imposição de mão, que colocava-se a mão na cabeça do animal, e então assim, na verdade, era transferida o pecado, a culpa daquela família, e o animalzinho era sacrificado, então, para perdão dos pecados. Mas nós vemos que isto não era suficiente para pagar um tão alto preço. Na verdade, então, Jesus ele veio como um cordeiro pascal. Jesus veio a ser sacrificado, 1 Coríntios 5 e 7. Na verdade, ele foi sacrificado por nós, diz a Bíblia. Então a nossa culpa, o nosso pecado foi substituída, na verdade foi transferida para Jesus. Jesus levou a nossa culpa. Isaías 53 fala muito sobre isso, relata sobre isso também, que nós, na verdade, esta culpa, todos nós, né? A Bíblia fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava, andava pelo seu caminho, desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Caiu sobre Jesus, sobre ele, né? Ou a iniquidade ou o pecado de todos nós. Isaías 53, versículo 6. Então a palavra do Senhor continua dizendo, portanto derramou a sua alma na morte, derramou a sua alma na morte, e foi contado com as transgressões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. Isaías 53 e 12. Então Jesus via a si mesmo nestas profecias que Isaías estava profetizando. As iniquidades, o pecado de toda a humanidade foi transferida para esse Jesus tão maravilhoso, tão glorioso, a qual ele levou os nossos pecados. O pecado do mundo inteiro foi com ele na cruz do Calvário. E nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. E ao utilizar aqui, segundo as Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exagerado do Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício voluntário e perfeito. Olha que maravilha isso aqui. Voluntário e perfeito. E isso agradou ao Pai. Então a vítima do sacrifício foi Jesus. A vítima do sacrifício foi o nosso Cristo, que não cometeu pecado, não fez nada de errado. Mas João escreveu, João capítulo 1, versículo 29, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá na Antiga Aliança era substituído, né? Aqui não, aqui o Senhor tirou o pecado da humanidade, tirou o pecado do homem. O que eu preciso para ser perdoado? Arrependimento. Se arrependa do que você faz de errado, né? Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É assim, simples, simples, simples. E não um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar um alto preço como esse, né? Então Jesus, sendo homem, não pecou, não errou, não conheceu o pecado, mas se fez pecador por nós. Então essa morte de Jesus
E eu termino aqui a minha fala com você. Essa morte de Jesus, na verdade, ele pôs o fim na inimizade entre Deus e o homem, porque Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Agora vem Jesus e coloca um fim nessa inimizade entre Deus e o homem. Agora você é amigo de Deus. Agora você é chegado de Deus. Você pode chegar a Deus. Por isso Jesus ensina os discípulos a orar, e o Senhor ensina eles dizendo: Pai nosso. Aonde está o nosso Pai? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É a oração que Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Então nós temos amizade com Deus através do Filho, através da morte de Jesus, nós temos esta amizade. E aqui é algo maravilhoso, porque se Jesus só viesse, tivesse morrido e estivesse na sepultura, nada disso tinha acontecido. Mas ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu assunto ao céu, está à destra do Pai, mandou o Espírito Santo para ficar conosco, e é Ele o Consolador que está conosco, nos ajudando nos dias mais difíceis da nossa vida. Você é amigo de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser.